Eu quero saudar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meu irmão e irmã, você que está aí nos assistindo na sua casa. Como eu sempre tenho dito a você, prepara o ambiente para que o ambiente da sua casa se torne um ambiente de culto ao Senhor, de celebração ao Senhor. Hoje um domingo especial, domingo de Páscoa, nós vamos celebrar juntos, nós aqui, você na sua casa, nós vamos celebrar juntos a ressurreição daquele que vive, daquele que reina e daquele que hoje mora em mim e em você. Para começar este culto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, e nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, ao madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu e estava indo para a Galileia. Então disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e que seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Hoje é tempo de celebração, meu irmão e irmã. A palavra do Senhor diz no verso 7: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e que seja crucificado e que ressuscite ao terceiro dia. O que importa é que o plano do Senhor se cumpra na vida de Jesus, para que o plano do
conta das nossas pisaduras, Ele foi massacrado. Por conta dos nossos vacilos, Ele foi moído. Mas Ele não ficou simplesmente lá, moído naquele madeiro. Pelo contrário, Ele ressuscitou. Ele vive. Ele é real. E você aí pode estar se perguntando: poxa, por que está acontecendo isso agora? A gente não compreende os caminhos de Deus. A gente às vezes começa a falar: pô, por que Deus deixou isso acontecer conosco? Nós queríamos estar na igreja agora, cultuando, e não podemos por conta disso. Pelo contrário, meu irmão, a palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, lá estará. Essa situação não foi feita simplesmente para a gente ficar reclamando. Pelo contrário, glorifica o Senhor. Que nós podemos ainda gritar em nossas casas: Deus é real, Deus é fiel. Exaltado seja o nome do Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, e me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Diga, declare que vai
chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque se abate a minha alma, porque estás aflita assim, antes confie no Senhor, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dele, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado para sempre o Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dar alguns avisos antes de nós passarmos para o tempo da palavra. E a igreja ela não pode parar, a igreja ela tem que continuar se movimentando. Eu queria então dar esses avisos que é sobre a escola dominical, que está acontecendo todos os domingos às 10h30 da manhã, com o Leonardo e com a Luana, através do aplicativo Zoom. Você pode baixar esse aplicativo no seu Android, no iOS e também pelo computador. Todos os domingos às 10h30 da manhã. Geralmente, quando uma meia hora antes da aula, o link é liberado, não? 10 minutos? 10 minutos antes da aula começar, o link é liberado. Então, você fica esperto, você fica ligado nos grupos de WhatsApp da igreja, vai perguntando aí para os irmãos, mas não fique de fora, meu irmão, minha irmã, a escola dominical não parou e você pode participar às 10h30 da manhã aos domingos. Quero lembrar os irmãos também dos dízimos, das ofertas. Vai aparecer aí para você o número da conta da igreja, para você depositar o seu dízimo, a sua oferta. Se você tem dificuldade em depositar ou fazer uma transferência, você pode procurar qualquer líder da igreja que nós podemos te ajudar referente aos dízimos e às ofertas, tá bem, meus irmãos? Nós não podemos deixar de sermos contribuintes, ofertantes na casa do Senhor.
Eu quero falar também da devocional dos flechas. Essa semana nós falhamos, mas essa próxima semana que vai entrar, nós mandaremos a devocional para você, pai, mãe, você que é responsável de uma das nossas flechas, com uma tarefa do dia. Na última, nós sentimos falta do compartilhar dos irmãos, dos pais e das mães, do compartilhar das tarefas das flechas. Então, procure compartilhar como foi a ministração, procure compartilhar nas suas redes as tarefas que vai ser enviada junto com a devocional dos nossos flechas, tá bem? Meus irmãos, minhas irmãs, nós lançamos nos últimos cultos, nós lançamos um desafio para a igreja, de alguns irmãos trazerem até a igreja alimentos para, neste momento de dificuldade, as pessoas que estão passando necessidade financeira e até mesmo pessoas que não têm o que comer. Então, o que nós vamos fazer, meus queridos? Na quarta-feira, a nossa igreja estará aberta a partir das 17 horas. Eu e o pastor estaremos aqui, ou eu, o pastor, nós dois juntos. Mas nós estaremos aqui para te receber, para que você possa entregar. Talvez você possa trazer uma cesta básica, 1, 2, 3 quilos, enfim. O que você puder trazer para as famílias carentes, as pessoas que estão necessitando de um alimento. Então, na quarta-feira, às 17 horas, as portas da igreja estarão abertas. Tá bom? É claro que nós vamos tomar todo o cuidado, toda a prevenção, todo o cuidado necessário possível. Ainda que a gente fique com vontade de se abraçar, a gente não vai se abraçar, porque nós precisamos ter esse cuidado. Mas você pode vir da quarta-feira aqui até a igreja a partir das 17 horas. Tá bem? E eu quero também pedir aos irmãos que você acesse nossas redes sociais, que você compartilhe, que você curta as postagens, que você compartilhe aquilo que está sendo postado, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agora os nossos cultos também estão na página, no canal, aliás, do YouTube da igreja. E eu quero fazer outro pedido também para você. Quando acabar este culto, ou até mesmo agora, você tire uma selfie com quem está com você. Se você estiver sozinho, tire uma selfie só de você. Mas se você estiver talvez com a sua família, com as pessoas que estão aí na sua casa, tire uma selfie, poste nas suas redes sociais, marque a nossa igreja, tanto no Instagram quanto no Facebook, e coloque a hashtag distantes, mas juntos, porque é o que está acontecendo agora, né? Nós estamos distantes, meu irmão, minha irmã, mas estamos também ligados no mesmo espírito, no mesmo propósito de adorar o Senhor. Não deixe de ser igreja, meu irmão, minha irmã, neste tempo. Nós somos igreja independente da circunstância, independente da situação. E eu creio que você já ouviu isso muitas vezes, desde que toda essa pandemia começou. Mas parece que o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com a maneira com a qual nós estamos vivendo, talvez como igreja. Eu quero te fazer esse pedido também, quero te incentivar. Não deixe de ser igreja. Não deixe de compartilhar o que a igreja tem manifestado. Não deixe de compartilhar aquilo que o seu líder tem manifestado. Não deixe de compartilhar aquilo que os pastores têm manifestado. Não deixe de ser igreja, porque é a maneira com a qual nós estamos sendo igreja neste momento. Tá bem? Eu quero lembrar que eu esqueci de avisar também. Se você conhece alguém que está passando por necessidade, que está precisando de alimento neste momento, eu sempre tenho dito isso também, agora é hora da igreja se mostrar, né? Agora é hora da igreja ser o Cristo presente como socorro, presente na tribulação na vida de alguém. Então, se você conhece alguém que está passando necessidade, que está precisando de alimento na sua casa, me procure pelo pastor, ou procure algum líder da igreja e nos informe, tá bom? Porque nós estamos fazendo essa arrecadação, nós já temos poucos alimentos, mas nós já temos alimentos aqui na igreja para poder ajudar essas famílias. Amém? Glória a Deus. Comumente, neste momento, seria a hora que nós chamaríamos nossas flechas aqui, para orarmos por elas, para elas serem ministradas. Mas, de uma forma bem simbólica, mas bem profunda, porque o coração delas é muito, muito profundo e muito verdadeiro, é aquilo que elas dizem também. Eu queria que você prestasse bem atenção na mensagem da Páscoa, sobre a Páscoa, na mensagem de Páscoa, que as nossas flechas têm para você agora. Fica com as nossas flechas agora. Amém. Simboliza a ressurreição de Cristo, há 3 dias após a sua morte na cruz. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Páscoa para mim é a ressurreição de Cristo que morreu por nós na cruz pelos nossos pecados. A Páscoa para mim é um dia especial,
porque ao invés de você ganhar chocolate, bombom, doce, você ganha uma coisa mais importante ainda, o renascimento de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Páscoa para mim é o amor de Deus, é a Bíblia e a cruz de Deus. Páscoa para mim é a passagem da morte para a vida, e que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e que Deus fez com que Jesus ressuscitasse para que a gente tivesse uma nova vida na eternidade. Então, Páscoa é vida. Oi, boa noite. A Páscoa para mim significa a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Beijo e fiquem com Deus. A Páscoa não é só chocolate, nem bombom. A Páscoa é quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou no dia de Páscoa. Ressurreição de Cristo e amor. Rafinha, tudo bem? Tudo, e você tá bem? Eu tô bem. Rafinha, o que é Páscoa? Páscoa é Jesus Jesus? E onde Jesus mora? no nosso coração. Feliz Páscoa! Páscoa para mim é a ressurreição de Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E por isso hoje a gente tem direito de morar com Ele na terra e depois no céu. Para mim, a Páscoa é a ressurreição de Cristo, quando Ele morreu por nós, como cordeiro para nos salvar de todo o nosso pecado. E depois de 3 dias, Ele ressuscitou e agora está morando no céu em nossos corações. Para mim, isso é a Páscoa. Páscoa para mim é o sacrifício de Jesus por nós e a sua ressurreição. Feliz Páscoa a todos e que Deus abençoe todos vocês. A Páscoa comemora Jesus, comemora a morte de Jesus e a presença de Jesus. Jesus morreu para nos salvar, para salvar eu, a minha mãe, o Davi, o meu pai e você que está assistindo aí em casa. Feliz Páscoa! Glória a Deus. Eu quero chamar aqui agora o pastor Israel para ministrar a palavra para nós essa noite. Uma palavra poderosa de ressurreição. Glória a Deus. Eu quero te incentivar, aí onde você está, que você estenda suas mãos. Nós vamos orar pela vida do nosso pastor. Estenda suas mãos aí na sua casa, onde você está. Deus, fale conosco, Senhor. Usa a vida do nosso pastor a ministrar ao nosso coração essa noite. Cada um em suas casas, cada um de nós em nossas casas. Mas como sempre temos dito, juntos, mesmo distantes, ligados no mesmo propósito, ligados no mesmo Espírito. E que o Espírito Santo de Deus, que está ministrando e falando e manifestando através da vida do nosso pastor, fale, Senhor amado, com cada um de nós em nossas casas nesse momento. Senhor amado, que a Tua palavra, Senhor amado, entre como uma espada no nosso espírito. Que a Tua palavra entre mesmo como uma espada em nossa mente. Ministra ao nosso coração o Teu propósito como igreja nos dias de hoje, Senhor. Use de forma excelente, use de forma poderosa, cheia da Sua graça também a vida do pastor Israel, Senhor. E fala conosco, em o nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Graça e paz, querido irmão, querida irmã, que nos assiste aí no nosso culto online. Seja bem-vindo aí ao nosso culto online. Você que não é da Igreja Metodista, a casa é nossa, a rede social é nossa, Deus é nosso, tudo é nosso e louvamos a Ele por isso, amém? Eu quero, meu irmão, minha irmã, louvar ao Senhor e agradecer a Deus por poder te servir nesse tempo com a palavra do Senhor aí onde você está, na sua casa, no seu lar, ou na casa de algum familiar, de algum parente. Se você está acompanhado, ou se você está sozinho,
com a presença de mais alguém. Quero saudar todos vocês com muita graça e muita paz. Nós temos vivido esse tempo de isolamento social, de quarentena, um tempo que tem sido bem difícil para nós, porém Deus tem cuidado de nós. Eu espero que você esteja bem, que a sua saúde esteja bem, espero que você esteja debaixo do cuidado do Senhor e assim também desfrutando da graça, do poder e da unção desse Deus que está em nós como igreja, amém? Nós estamos distantes, presencialmente distantes, mas estamos juntos no mesmo propósito, no mesmo ideal, sendo a mesma igreja, uma igreja de um só Deus, um só Senhor e um só Espírito e uma só fé, amém? Como nós temos dito já no decorrer dos cultos, nós temos trago uma palavra de acordo com a nossa temática do ano, que é bem-aventurados. E eu quero falar hoje sobre a ausência que traz felicidade. A ausência que traz felicidade. Nós estamos aí, hoje é domingo de Páscoa, nós estamos aí comemorando então a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso e encaixando aí também o nosso tema desse ano, que é bem-aventurados. Para você que está nos acompanhando, que ainda não nos ouviu, o termo bem-aventurado significa mais do que feliz, significa abençoado, significa bendito. O termo bem-aventurado significa mais do que feliz, porque feliz qualquer pessoa pode ser, mas mais do que feliz, só Deus em Cristo pode nos fazer. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo de número 19 e o versículo de número 20. Evangelho de João, versículo 20, o verso 19 e o verso 20, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio, porém, Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eu quero novamente ler esse versículo, esses 2 versículos, e quero convidar a você que está na sua casa, independente da versão que você estiver lendo, a ler comigo. Se você está com a sua Bíblia ou com o seu celular, independente de onde esteja a leitura da palavra, eu quero que você leia comigo novamente esses 2 versículos. Vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra, a palavra que já é abençoada, já é bendita, e que Ele nos abençoe com essa palavra. Amém? Mais do que já somos. Então nós vamos falar hoje o tema: a ausência que traz felicidade. A ausência que traz felicidade. E atire aí a primeira pedra, meu querido e minha querida, quem nunca pensou, quem nunca falou: eu era feliz e não sabia. Ou quem nunca disse: e naquela época ou naquele tempo é que a gente era feliz. Quem é que nunca disse, quem é que nunca pensou: eu era feliz e não sabia? Ou quem é que diz e nunca pensou: naquela época, naquele tempo, lá a gente era feliz, ô tempo bom. Meu irmão, minha irmã, eu acredito que quase todos, se para não dizer todos, quase todos, já pensaram isso, ou já disseram isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, mas eu não sei se você parou para perceber, ou para analisar quando a gente fala isso. Não sei se você já parou para perceber que quando a gente diz isso, lá naquele tempo eu era feliz, ou era feliz e não sabia. E eu lembro que tem até uma música que fala assim, né, uma música popular brasileira: eu era feliz sem saber, né? Então, meu querido, preste atenção,
quando nós dizemos isso, quando nós pensamos isso, parece que a saudade de lá do passado é uma baita ingratidão com o nosso presente. Já passou isso na sua cabeça? Já pensou nisso? Quando nós dizemos isso, eu era feliz e não sabia, ou naquele tempo, naquela época eu era feliz. Parece que quando a gente diz isso, é uma baita ingratidão com o tempo que a gente está vivendo hoje. Sem perceber, parece que a gente está com aquela saudade imensa, aquele saudosismo imenso do passado, e aí representando uma ingratidão com o que a gente vive hoje. Naquele tempo, naquela época era boa, hoje não é. Eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque hoje eu não sou. Então, meu irmão, minha irmã, porque temos pensamentos como esses e falas como essas, é porque a gente sente a dor da ausência. Quando falamos isso, eu era feliz e não sabia. Lá naquele tempo, naquela época eu era feliz. É porque passa em nós, na nossa mente e no nosso coração, a dor da ausência. E aí, meu irmão, minha irmã, é porque sentimos a dor da ausência que nós dizemos isso. E a ausência nada mais é do que o afastamento. A ausência nada mais é do que a falta de lugares, a falta de pessoas, a falta de situações e etc. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós dizemos, naquela época era boa, ou eu era feliz e não sabia, é porque nós passamos pela dor da ausência. E no texto lido, talvez você me pergunte, mas o que isso tem a ver com o texto que foi lido? No texto que nós lemos juntos, os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam trancados dentro de casa. E aí, meu irmão, minha irmã, qualquer semelhança com a gente é mera coincidência, não é verdade? A gente está trancado dentro da nossa casa, a gente está com medo do coronavírus, medo de infecção, medo de doença, qualquer semelhança aí é mera coincidência, não é verdade? Os discípulos estavam igualzinhos, trancados, de portas trancadas, com medo dos judeus. Meu irmão, minha irmã, por que eles estavam assim? Porque Jesus havia morrido, ou seja, eles estavam passando pelo luto, eles estavam passando pela dor da ausência, porque o luto traz consigo a dor da ausência. Então, meu irmão, minha irmã, eles estavam passando pelo luto, passando pela dor da ausência, mas aí Jesus ressuscita no terceiro dia, e aparece para eles bem no meio deles. E aí, meu irmão, Jesus aparece para eles bem no meio da dor deles, bem no meio da ausência deles. Jesus aparece e diz: paz seja convosco. E meu irmão, minha irmã, nesse tempo de epidemia, pandemia, eu quero dizer as palavras do Senhor Jesus. Eu quero ser boca de Deus para você. Paz seja com você, meu irmão. Paz seja com você, minha irmã, na sua casa, nos seus pensamentos, no seu coração. Ouça o Senhor Jesus te dizer: paz seja convosco. No meio da sua dor, no meio do seu caos, no meio da sua preocupação, no meio da ausência, ouça o Senhor Jesus te dizer hoje: paz seja convosco, porque o Senhor Jesus ressuscitou, meu irmão, minha irmã, para trazer paz ao nosso coração, para trazer paz para a nossa mente. O Senhor Jesus ressuscitou para trazer paz para nosso interior. Então ouça o Senhor Jesus te dizer esse dia e essa noite: paz seja com você, paz seja convosco. Então, meu irmão, minha irmã, repetindo, Jesus aparece no meio da dor deles, Jesus aparece no meio do medo deles, Jesus traz paz em meio ao caos, Jesus traz paz em meio à dor da ausência que os discípulos estavam sentindo. E é interessante, meu irmão, minha irmã, que quando Jesus aparece ressurreto, ressuscitado, quando ele aparece aos discípulos, ele dá para os discípulos uma tarefa. Se você não fechou a sua Bíblia, você vai ver lá no verso 22, que ele dá uma tarefa para os discípulos. Ele não só tranquiliza os discípulos no meio do medo, mas ele dá uma tarefa para os discípulos: eis que vos envio. Jesus fala: olha, como o Pai me enviou, verso 22, eu também vos envio. Jesus deixa uma tarefa para eles: vocês precisam ser enviados para levar o evangelho, para pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, minha irmã, essa quarentena vai acabar. Meu irmão, minha irmã, essa pandemia vai acabar. E quando isso acabar, ouça o Senhor Jesus te dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Sai da sua casa,
Prega o evangelho a todas as pessoas que você vê. Prega o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. Aquele que crê será liberto. Meu irmão, minha irmã, Jesus não apareceu só trazendo paz. Jesus apareceu, meu irmão, minha irmã, também trazendo uma tarefa. E não só isso. Ele deu também uma ferramenta para que os discípulos, as pessoas que estavam na casa, pudessem realizar a tarefa. E qual era a ferramenta que Jesus deu? Está lá no verso 22. Ele deu o Espírito Santo. Verso 22 ou 23. Ele deu o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nenhuma tarefa que a gente faça, meu irmão, minha irmã, é uma tarefa genuína de Deus. Porque é o Espírito Santo que dirige os nossos passos. É o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca. É o Espírito Santo que nos conduz na nossa vida. Então eles não tiveram uma tarefa só. Eles tiveram uma tarefa e Deus deu a ele a condição de realizar essa tarefa. E não só isso. Deu a eles a tarefa, deu a eles a ferramenta, que é o Espírito Santo. E por último deu a orientação no verso aí 23 ou 24, não sei ao certo. Acompanha aí na Bíblia que as orientações é o perdão dos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, outro fato interessante é que mesmo Jesus aparecendo nessa primeira vez, dando a eles a paz, ministrando a eles a paz, dando tarefas, ferramentas, orientações, outro fato interessante é que mesmo Jesus aparecendo na primeira vez, 8 dias depois, você vai ver aí nos versículos posteriores, Jesus aparece de novo, inclusive para Tomé, para provar para Tomé que ele estava vivo. E aí já é outra história. Mas continuando aí, ainda falando sobre a ausência, no capítulo 21 em diante aí, você vai ver que Pedro, que já estava nesse isolamento social, com medo dos judeus, com medo de ser morto, ele decide então voltar a pescar, e algumas pessoas, alguns discípulos resolvem ir com ele. Aí, meu irmão, porque ele sentiu, além da dor dele sentir a dor da ausência e da falta do mestre de não estar com eles, ele sentiu a dor da ausência da profissão dele, que era ser pescador. Então ele volta dessa dor da ausência, ele sentiu a falta. Talvez ele pensou assim: quando eu era pescador, ali eu era feliz. Naquele tempo que eu era pescador, não tinha nenhum judeu atrás de mim querendo me crucificar, não tinha ninguém me perseguindo. Aí veio aquele saudosismo do passado, e a ingratidão de ser um discípulo que deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de vidas, e aí ele lembrou de novo: eu era feliz e não sabia. Ele decide pescar. E aí os outros olham assim: já que ninguém está fazendo nada, está todo mundo em isolamento social, vamos pescar. Meu irmão, minha irmã, então eles vão pescar. E aí, meu irmão, minha irmã, Pedro, que já estava nesse isolamento, como eu disse, há um tempo, sentiu a dor da ausência do mestre, sentiu também a dor da ausência do que ele mais fazia antes de Jesus chamá-lo para pescar homens. Ele sentiu a dor da ausência da sua antiga profissão, que era pescar peixes. Por quê? Porque a dor da ausência, meu irmão, minha irmã, nos faz olhar para o passado. E nos faz sentir falta daquilo que já foi, daquilo que já fez, daquilo que já aconteceu. E aí talvez você me pergunta: pastor, mas o tema da ministração é a ausência que nos traz felicidade. O senhor está falando que a ausência está trazendo o passado. Por isso, meu irmão, é isso que eu quero dizer para você, minha irmã. Preste bem atenção: a ausência pode se tornar destrutiva. A ausência pode se tornar destrutiva. Quando? Quando a ausência é destrutiva? Quando nós ficamos presos ao passado, quando nós ficamos presos ao que aconteceu, porque, meu irmão, minha irmã, o que passou, passou. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que depressão, o que é a depressão? Depressão é o excesso do passado, assim como o estresse é o excesso do presente, e assim como a ansiedade é o excesso do futuro. Depressão é o excesso de passado. Então, quanto mais saudosismo do passado, quanto mais ausência do passado, quanto mais dor do passado nos alcançar, mais depressivo nós seremos. Meu irmão, minha irmã, não deixe a depressão te pegar nesse tempo de isolamento social. Se livre do passado, olhe com esperança para o futuro e olhe com confiança para o presente, porque é isso que Deus tem para nós. Meu irmão, minha irmã, então a ausência ela pode ser destrutiva quando a gente olha para a ausência só do passado, mas a dor da ausência também pode ser construtiva.
A dor da ausência pode nos ajudar a ressignificar o que é felicidade. E aí eu quero que você preste bem atenção, me preste a sua atenção nesse tempo, nessa hora da mensagem. Porque eu quero dizer algo para você. Porque toda vez que a gente perde alguma coisa na nossa vida, ou seja, toda vez que nós sofremos a dor da ausência, a dor da perda, para não sentirmos mais essa dor que passamos, que vivemos, a gente passa a valorizar, a gente passa a se contentar, a gente passa a ser feliz com o que a gente tem. Eu falo por mim mesmo, preste bem atenção, eu perdi meu pai no dia 4 de dezembro de 2018, e hoje eu valorizo muito mais as pessoas, porque a dor da ausência dele na minha vida me fez valorizar mais a minha mãe, me fez valorizar mais a minha esposa, me fez valorizar mais minha filha e as pessoas que estão à minha volta. A dor da ausência me fez perceber que o que eu tenho me faz ser feliz. Está compreendendo isso, meu irmão? Está compreendendo isso, minha irmã? Preste bem atenção, quero que você me dê a sua atenção, me preste a sua atenção aqui nessa hora. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A dor da ausência ressignifica tudo que temos, tudo que somos, inclusive a felicidade. Porque parece que quando a gente perde alguma coisa, na nossa vida, é aí que de fato a gente passa a ter a consciência do quanto que perdemos era valioso. Quando a gente perde alguma coisa na vida, é aí que a gente passa a perceber que o que a gente perdeu era valioso. Por exemplo, se a gente perde a saúde, a gente passa a valorizar mais a nossa saúde. Se a gente pega uma doença, por exemplo, a gente passa a valorizar mais. Eu preciso me cuidar mais, preciso me alimentar bem, preciso fazer exercício, porque quem passa por uma enfermidade começa a ver a sua saúde. Por exemplo, quando alguém perde um amor da sua vida, ou quando alguém perde alguma coisa que gostava, de fato, meu irmão, minha irmã, só vamos ser felizes no momento em que nós temos a consciência dessa perda. Eu lembro uma vez que eu fui roubado de um relógio que eu gostava muito. E eu paguei caríssimo nesse relógio. E aí eu fui roubado. Na época acontecia muito assalto de tênis, quem é mais antigo vai lembrar disso? Acontecia muito assalto de tênis, assalto de relógio. Hoje o que mais assaltam são celulares. Mas naquela época era tênis que era roubado, era relógio que era roubado, principalmente lá na periferia de São Paulo, da onde eu era. E eu gostava muito desse relógio. Meu irmão, minha irmã, depois que eu fui roubado desse relógio, rapaz, mas eu comecei a valorizar relógio como você nunca imagina. Hoje, por causa que o Senhor foi ministrando isso no meu coração, eu desapeguei um pouco, mas eu gostava muito de relógio, muito. Você vê que hoje nem relógio eu tenho mais, mas era uma coisa que eu sempre gostei, igual tênis. Meu irmão, minha irmã, então, independente do que a gente gosta, se é uma coisa de valor ou não, se é uma pessoa ou não, quando a gente perde algo, a gente passa a ter valor, a dar valor às coisas, mas a gente às vezes só dá valor quando perde, não é verdade? Já parou para perceber isso? Então, meu irmão, minha irmã, a gente passa a dar valor só quando a ausência vem. Então, meu querido, preste bem atenção. Tem gente que não consegue ser feliz porque nunca sentiu falta de nada. Tem gente que não consegue ser feliz porque nunca passou pela dor da ausência. Tem pessoas que nunca sentiram a ausência de nada, nunca sentiram a falta de nada, então não conhecem o valor que as coisas têm, não dão valor às coisas, ao que tem, ao que é. Então, meu irmão, minha irmã, por exemplo, uma pessoa que nasceu milionária e nunca faltou nada na vida dela, pode ser uma pessoa milionária e infeliz, porque nunca passou por falta, nunca passou por ausência nenhuma. Meu irmão, minha irmã, agora uma pessoa que não tinha nem trabalho, que não tinha nem comida, que não tinha nem dinheiro, quando passa a ter um trabalho, quando passa a ter comida, quando passa a ter dinheiro, passa a dar valor a essas coisas, passa a entender o significado dessas coisas. Sabe, meu irmão, minha irmã, e às vezes pessoas que não são milionárias passam a ser mais felizes que muitos milionários, porque aprenderam a dar valor à vida, aprenderam a dar valor a Deus,
aprenderam a dar valor a si mesmo, aprenderam a dar valor a tudo aquilo que Deus lhe concede. Porque passaram pela ausência, passaram pela dor da ausência. Então, meu irmão, minha irmã, nesse tempo que a gente está passando de quarentena, nesse tempo de Páscoa, eu entendi que existem 3 ausências que estão presentes e que têm ressignificado a felicidade de muita gente. E eu quero compartilhar com você para nós avançarmos. 3 ausências que têm ressignificado a felicidade de muita gente nesse tempo de pandemia e nesse tempo de Páscoa. Primeiro, primeira coisa que tem trazido ressignificado e felicidade a muita gente é uma cruz vazia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2, verso 19 ao verso 20. Na verdade eu vou ler só o verso 19 agora. No ponto 1, uma cruz vazia. Gálatas 2, verso 19. Diz assim: porque mediante a própria lei, palavras de Paulo, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Porque mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Então, na sexta-feira que passou, que a gente chama de sexta-feira da paixão, nós comemoramos a morte de Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, preste atenção, não existe mais uma cruz física que prenda Jesus. Não existe mais uma cruz visível que prenda Jesus. Agora, a cruz é apenas um símbolo espiritual da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa morte também, da minha morte e da sua morte também. Quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos só lembrar da morte de Jesus, não. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que lembrar também da nossa morte. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Quando olhamos para a cruz não é só o símbolo do cristianismo, não. A cruz é o símbolo de Cristo e é o símbolo do cristão também. É o meio e o seu símbolo. Porque existe uma cruz para nós também. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. A cruz, ela passou a ser um símbolo espiritual da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa morte também. Porque a cruz de Cristo não só é substitutiva, ela não só substituiu, Jesus não só morreu no nosso lugar, a cruz também é inclusiva, há uma morte para nós também. Meu irmão, minha irmã, por quê, pastor? Porque a nossa felicidade, a minha felicidade, a sua felicidade, a felicidade de cada cristão, consiste em quê? Em que Ele nos incluiu na sua morte, para nos incluir também na sua ressurreição. Porque quem não passa pela morte, não vai ressuscitar, meu irmão. A ressurreição é só para quem morre. Então a cruz para nós também. E ao contrário do que a gente pensa, a cruz não é o seu irmão, a cruz não é a sua esposa, o seu esposo. A nossa cruz tem nome, não é o nome de terceiros. A nossa cruz tem o nosso nome. A minha cruz se chama Israel. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa felicidade consiste em que Jesus nos incluiu na sua morte. Lucas capítulo 9, verso 23, antes de Jesus morrer na cruz, ele chamou os discípulos e falou: olha, se vocês querem me seguir, neguem-se a si mesmo, morram para si mesmo, tome a cruz de vocês e sigam-me. Meu irmão, minha irmã, a cruz ainda estava muito para frente, mas ele já chamou os discípulos e deixou bem claro para eles: também tem uma cruz para vocês. Sabe, meu irmão, minha irmã, na vida de um cristão, de uma cristã, a cruz não pode estar ausente. Repita comigo isso aí na sua casa. Na vida de um cristão, a cruz não pode estar ausente. Vamos dizer isso de novo? Na vida de um cristão, a cruz não pode estar ausente. E aí nós lembramos daquele bom e velho hino, muito bonito, que diz assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar.
Meu irmão, minha irmã, Jesus foi morto numa cruz, mas ele não está mais pendurado naquela cruz, ele não está sendo velado naquela cruz, porque aquela cruz está vazia. E se essa cruz está vazia, é porque a cruz vazia é o convite para a felicidade de cada cristão. A cruz vazia nos convida a ir para ela, a se crucificar nela com Cristo e a morrer junto com Cristo, meu irmão, minha irmã. Então, quando nós olhamos uma cruz vazia, é um convite para nós também irmos para ela. Porque, meu irmão, minha irmã, cada cristão só pode pregar aquilo que ele já foi pregado. Então chegou a hora de nós sermos pregados numa cruz, para pregar a morte de Jesus, e não só a morte, mas a ressurreição dele, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a cruz vazia é um convite de felicidade, porque temos que ir para ela, se crucificar nela junto com Cristo e morrer. Aí talvez você me pergunte, pastor, mas eu tenho que morrer para quê? Jesus já morreu, para mim eu não preciso morrer. E é aí que a gente se engana. Nós temos que morrer para o nosso ego, temos que morrer para o pecado, temos que morrer para os nossos achismos, temos que morrer para o egoísmo, temos que morrer para a nossa carne. Coloque lá na cruz, irmão, deixa ela morrer lá, apodrecer lá, em nome de Jesus. A cruz vazia, com a ausência de Jesus pendurado nela, não significa que nós temos que viver a ausência de cruz na nossa vida. Pelo contrário, a cruz vazia sem a ausência de Cristo é um convite para a gente ser crucificado com Ele, como Ele foi, e morrer lá. Morrer para tudo aquilo que não presta, para tudo aquilo que nos afasta de Jesus, em nome de Jesus. Segundo, o túmulo vazio. Ainda, se você não fechou sua Bíblia, agora nós vamos ver Gálatas 2, o verso 20. Nós falamos então da cruz vazia. Segundo, eu quero falar do túmulo que está vazio. E aí o verso 20 de Gálatas 2 vai dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meu irmão, minha irmã, não diferente, Jesus, após ser retirado da cruz, seu corpo foi colocado em um túmulo. Nós conhecemos a história muito bem, da crucificação e da ressurreição. Nós ouvimos e pregamos e falamos isso, todo o tempo de Páscoa, todo o período de Páscoa, nós falamos sobre isso. Mas, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Mesmo Jesus sendo tirado de uma cruz, seu corpo sendo tirado da cruz, colocado em um túmulo, eu quero dizer, quero afirmar que também esse túmulo não conteve Jesus, esse túmulo não deteve Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo, porque Jesus ressuscitou. E no domingo da ressurreição nós comemoramos, hoje nós comemoramos a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, porque nem o túmulo segurou Jesus, nem a morte segurou Jesus. O túmulo e a morte não venceram Jesus. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos felizes. Eu, você, cada cristão, nós somos felizes quando a vida que a gente vive a nossa vida pela fé no Filho que venceu o túmulo, no Filho de Deus que venceu a morte, no Filho de Deus que venceu o diabo. A nossa vida só é feliz quando a gente vive essa vida no Filho que venceu pela fé. Meu irmão, minha irmã, todo cristão só vai conseguir de fato viver uma vida bem-aventurada quando a vida que ele vive pela fé no Filho que venceu. Então, meu irmão, minha irmã, aquela canção que também nós cantamos hoje aqui, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, eu e você podemos crer no amanhã. O túmulo vazio, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, o túmulo vazio, ele ressignifica o vazio das nossas vidas. O túmulo vazio, ele traz um novo significado para o vazio das nossas vidas. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque aquele que não está mais no túmulo, passou, quando saiu do túmulo, a preencher o vazio das nossas vidas. Jesus, quando saiu daquele túmulo, quando Ele ressuscitou, Ele fez de nós a sua habitação. Não somos o túmulo de Jesus,
Meu irmão, Jesus não está em nós morto. Jesus está em nós vivo. Nós somos dele, a sua casa, aonde ele vive, aonde ele governa, aonde ele reina. Nós não somos túmulo de Jesus. Você não pode ser um crente frio, você não pode ser um crente morto, porque aquele que é vivo vive em você. Em nome de Jesus. Eu não posso te ouvir, mas é agora a hora de você dar um glória a Deus bem forte aí na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o túmulo que significava ausência de vida, hoje é símbolo de esperança de vida eterna. Você pode dizer isso comigo aí na sua casa? O túmulo que significava ausência de vida, hoje é símbolo de esperança e vida eterna. Então, quando um crente hoje olha para um túmulo, tem muita gente que gosta de ir para Israel, para ir no túmulo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, parece que a gente vai para Israel ver o túmulo de Jesus, esperando que Jesus esteja lá para a gente ver o corpo dele. Parece que é essa sensação que dá. Mas não adianta você ir para Israel ver o túmulo de Jesus, que não está lá, irmão. Jesus está em você, mais vivo do que você. Isso é demais. Jesus está em você, mais vivo do que você, mais vivo do que nunca. Isso é demais. Terceiro e último, nós falamos então da cruz vazia, falamos do túmulo vazio, e agora eu quero falar de uma realidade mais próxima de nós ainda. Estamos vivendo o tempo das igrejas vazias. Falamos então da cruz vazia, do túmulo vazio, e por último vamos falar agora das igrejas vazias. Eu quero convidar você a abrir no Salmo 84. Salmo 84. Você vai ler comigo o verso 1 ao 4. Salmo de número 84, verso 1 ao 4 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado, verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, porque louvam-te perpetuamente, te louvam eternamente. Sabe, meu irmão, minha irmã, falando nesse tópico de igrejas vazias, e lendo esse salmo, que foi escrito pelos filhos de Coré, fica claro nesse salmo, que o povo passava por uma saudade, por uma dor da ausência, de não estar no templo, por causa do exílio. Eles não estavam no templo, eles não podiam ir ao templo adorar, não podiam ir ao templo, buscar ao Senhor, fazer sacrifícios naquela época. E aí o salmista, os filhos de Coré, escreve esse salmo com esse tema de saudade de estar na casa do Senhor. E nos versículos posteriores você vai ver que ele escreve que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer lugar, e outro lugar no exílio. E aí você vai ver que o salmista está escrevendo isso com saudade do templo, da igreja. Meu irmão, minha irmã, e aí o salmista ele escreve que ele está com inveja até do pardal e da andorinha, porque o pardal e a andorinha podiam ir para o templo, fazer ninho no pátio do templo, ficar com os filhotes lá no templo. Talvez ele lembre quando ele foi no templo alguma vez e viu lá a andorinha, o pardal e o ninho. Às vezes quando a gente vem aqui para a igreja, é como a gente entra, às vezes eu vejo que tem pomba no forro, eu vejo que tem pomba em cima do telhado, e aí quando ele escreve esse salmo, eu fico imaginando como se fosse eu, lembrando de que agora eu não posso mais vir para a igreja, por causa da quarentena, da pandemia, e aí é como se eu escrevesse poeticamente, igreja metodista de Praia Grande, que saudade de estar adorando, até a pomba colocou o seu ninho lá, mas eu não posso estar lá. Era mais ou menos isso que o salmista estava querendo dizer. O pardal tem a casa, encontrou a casa dele no templo, colocou o ninho dele lá, mas eu não posso ir, estou no exílio. Meu irmão, minha irmã, o salmista colocou de uma forma poética,
no Salmo, que até o pardal e a andorinha, a qualquer momento, podia ter acesso livre àquele templo que ele ia adorar, aquele templo que ele ia buscar. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, devido a essa pandemia, a gente se encontra com as nossas igrejas vazias, com nossos templos vazios, com as nossas reuniões online, nossos cultos online, mas nosso contato uns com os outros está offline, porque estamos distantes uns dos outros. Meu irmão, minha irmã, mas nesse tempo de epidemia, de pandemia, de isolamento, há quem diga que os tempos de distanciamento físico, os tempos que nós estamos vivendo, são tempos de distanciamento físico, mas não de isolamento social. Há pessoas que estão dizendo isso: olha, nós estamos distantes fisicamente, mas não estamos isolados socialmente, porque a internet nos aproxima, as redes sociais nos aproximam. Há pessoas afirmando que o virtual não é oposto do real. Virtual só é oposto do presencial, mas virtual não é oposto do real. Esse culto ele está acontecendo, embora de maneira virtual, online, ele é um culto de verdade. A gente não pode brincar de ser crente. Meu irmão, muitas pessoas na China, em países que não podem ter igreja, se reúnem assim, por Skype, pelas redes sociais, porque são proibidos, são perseguidos se abrirem a casa para fazer culto a Deus. E eles não brincam, eles levam a sério isso. E nós temos esse tempo, e de fato eu concordo com essa afirmação. A igreja está vazia, mas o ambiente virtual não é oposto de real. O ambiente virtual é só o oposto de presencial. Nós não estamos presentes, mas é real. O mesmo Deus que está aqui, está aí. Mesmo a igreja estando ausente, mesmo a igreja estando vazia. Então, nesse período, meu irmão, minha irmã, que nós falamos da ressignificação da cruz vazia, da ressignificação do túmulo vazio, as igrejas vazias, assim como a cruz vazia e assim como o túmulo vazio, também ressignificam a nossa maneira de buscar a Deus, ressignificam a nossa maneira de ser família, ressignificam a nossa maneira de ser igreja. Por quê, pastor? Porque a ausência do espaço de culto, a ausência de reunião, não impediu a igreja de ser igreja. A ausência do espaço de culto, a ausência do espaço de reunião, não parou a igreja, e nem fez a igreja deixar de ser de Deus. A igreja continua sendo nós, a igreja continua sendo de Deus, embora não estejamos juntos, embora estejamos distantes. Deus ainda é o dono da igreja, a igreja ainda é do Senhor, você ainda é a igreja junto conosco, você ainda é do Senhor. Então a gente teve que ressignificar muitas coisas. Meu irmão, minha irmã, a ausência da igreja, a igreja vazia, está apenas reforçando a felicidade que a gente tem de ter um lugar de termos um lugar para Deus, e de ter um lugar para te chamar de casa do Pai. E essa ausência da igreja na nossa vida só pode ressignificar duas coisas: o aumento da vontade de congregar daqueles que amavam congregar, pois viviam felizes de estar na casa do Senhor, assim como o Salmo de Corá. Estavam felizes de estar na casa paterna. Segundo, esse sentimento da ausência da igreja, das igrejas vazias, reforça o sentimento da ausência de congregar daqueles que pouco congregavam, pois agora nem quando eles querem congregar, eles vão conseguir. Mas meu irmão, minha irmã, para a gente finalizar, eu quero dizer o seguinte: igreja vazia não é sinônimo de coração vazio. Pois já houve muito tempo de nós termos, não só aqui na Praia Grande, mas de forma geral, de nós termos igrejas cheias de pessoas vazias.
Eu quero repetir isso para que você grave isso na sua cabeça. A igreja está vazia hoje. Não significa, não é sinônimo do nosso coração estar desabitado. Não é sinônimo do nosso coração estar vazio. Não é sinônimo da nossa mente estar vazia. Porque mente vazia é oficina de quem? Meu irmão, minha irmã, a igreja vazia não é sinônimo de corações vazios. Porque já teve época das nossas igrejas, de forma geral, em São Paulo, no Brasil, estarem cheias de pessoas vazias. E aí eu quero concluir, de fato agora dizendo, e repetindo, assim como a cruz está vazia, assim como o túmulo está vazio, há mais de 2000 anos, e assim como hoje as igrejas estão vazias, Cristo ainda está vivo, e o único lugar que Ele não pode estar ausente, o único lugar que Cristo não pode estar ausente, é em nosso coração. O único lugar que Cristo não pode estar ausente é em nós. Porque, meu irmão, minha irmã, se Cristo estiver ausente em nós, na nossa vida, se Cristo estiver ausente no nosso coração, a gente no final vai acabar dizendo: eu era feliz e não sabia. Porque uma vida que já teve a habitação de Cristo e hoje não tem mais, que apagou o espírito, que se enquadrou lá em Hebreus capítulo 6, um dia vai ainda dizer: eu era feliz com Cristo e não sabia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos abençoando. E que Deus nos faça bem-aventurados em todas as coisas. Quero orar com você. Amém? Feche seus olhos onde você estiver na sua casa. Coloque a mão sobre o seu coração. Se você puder, coloque a outra mão sobre a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, nós queremos te adorar, te louvar, te bendizer por esse tempo. Sabemos que a cruz está vazia. Sabemos, ó Deus, que o túmulo está vazio. Ó Deus, talvez ao olharmos a cruz, com o Senhor nela pendurado, possa ser sinônimo de derrota, mas a cruz vazia é sinônimo de vitória. Talvez ao olharmos o túmulo, ó Pai, com o Senhor nele, ao refletirmos nisso, seja sinônimo de derrota, mas ao olharmos o túmulo vazio, é sinônimo de esperança. Pai, eu não tenho dúvida que ao olharmos as igrejas vazias hoje, como essa aqui, Pai, está, com poucas pessoas apenas fazendo essa gravação, mas com a ausência de vários irmãos, diversos irmãos, nós possamos olhar e crer que não é o fim, mas que as nossas vidas não estejam vazias, que as nossas vidas não estejam ausentes do Senhor, nem ausentes da sua presença, nem ausentes da sua graça, porque a sua vida em nós, como nós cantamos, ó Pai, que traz plenitude, como nós cantamos, ó Pai, quem tem ao Senhor tem tudo, porque é o Senhor em nós que é a esperança da glória, é o Senhor em nós que é a plenitude da graça de Deus, que traz contentamento, alegria, paz, e que meio às ausências que acontecem na nossa vida, a gente possa enxergar para o Senhor, e como John Wesley disse, dizer que o melhor de tudo é que o Senhor está conosco. Pai, que o Senhor venha povoar o nosso coração, o Senhor venha povoar a nossa mente com a sua presença, com a sua unção, com a sua graça. Nesse tempo de medo,
esse tempo de casas fechadas, esse tempo de pandemia, epidemia, o Deus de distanciamento social, nós possamos estar conectados, em comunhão com o Senhor. E eu creio, Senhor, que dentro de breve, essa comunhão que está só entre 2 ou 3, será maior do que nunca. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você nesse tempo a levantar as suas mãos para os céus, para a gente fazer a nossa declaração de fé, como nós fazíamos de costume aqui na nossa igreja, amém? Repita comigo, por favor, repita depois de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos em Deus que nos fortalece. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda as suas mãos, vamos receber a bênção apostólica. Com o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, trazendo à memória a paixão da morte de Jesus, a morte apaixonante e a ressurreição gloriosa, nos fazendo lembrar que a cruz vazia é um convite, o túmulo vazio é esperança, e a igreja vazia não é sinônimo de corações vazios, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Não se esqueça que na quinta-feira nós teremos o nosso culto da fé, também online, às 20 horas. Deus seja contigo.